Existe um momento que Carl Jung descreveu como o mais perigoso na jornada de qualquer pessoa de alta sensibilidade. Alguém que sente o mundo de forma muito mais intensa. Não é quando você explode em raiva. Não é quando as lágrimas rolam pelo seu rosto. Não é quando você grita de frustração ou dor. É quando, simplesmente, você para de sentir. Como se um interruptor fosse desligado. Andrew Huberman, em seus estudos de neurociência, confirmou que, quando isso acontece, algo fisicamente muda no seu cérebro. A substância cinzenta periaquedutal, uma região crucial para o processamento da dor e das emoções, começa a liberar opioides naturais do cérebro. Seu sistema nervoso, em um instante, entra em estado de alerta máximo, um mecanismo de defesa radical, e a personalidade narcisista, que passou anos se alimentando das suas emoções, sugando sua energia vital, de repente percebe que o prato está vazio, que a fonte secou. Mas o que acontece depois disso é o que ninguém te conta. O grande segredo. Porque a pessoa de alta sensibilidade que para de sentir nunca mais volta a ser quem era. Ela se transforma em algo completamente diferente. Algo poderoso. Algo que Jung chamou de a sombra assimilada. A integração das suas partes reprimidas. Algo que faz a personalidade narcisista entrar em pânico absoluto. Vou te revelar exatamente o que acontece neurologicamente quando você atinge esse ponto de ruptura. Esse limite. Vou te mostrar por que esse momento, na verdade, é o início da sua libertação, o começo de uma nova vida. E vou te explicar por que a personalidade narcisista literalmente não consegue lidar com essa versão de você. Porque ela se torna irrelevante. Mas, primeiro, preciso te mostrar como você chegou até aqui, como você percorreu esse caminho. Porque essa jornada começou muito antes de você perceber. Pessoas de alta sensibilidade representam aproximadamente 20 a 30% da população mundial, uma parcela significativa. Estudos publicados em janeiro de 2025 na Frontiers in Psychology revelaram algo perturbador sobre esse grupo. Algo que merece atenção. Elas usam significativamente menos mecanismos de defesa emocional do que pessoas não hipersensíveis. Isso significa que, enquanto a maioria das pessoas filtra automaticamente estímulos negativos, como um escudo protetor, a pessoa de alta sensibilidade absorve tudo. Cada olhar de desaprovação, cada julgamento, cada tom de voz alterado, cada palavra ácida, cada energia negativa no ambiente, como uma esponja. A pesquisa mostrou que pessoas com alta sensibilidade de processamento sensorial são movidas emocionalmente com mais facilidade e experimentam mais angústia pessoal ao assistir situações tensas. Elas usam menos desconexão emocional para se proteger contra o conteúdo emocional que experimentam. Elas se mantêm conectadas. Em outras palavras, a pessoa de alta sensibilidade sente tudo na intensidade máxima, sem os filtros de proteção que outras pessoas têm naturalmente. E aqui está o problema, o ponto crucial. Quando você coloca uma pessoa assim em um relacionamento com uma personalidade narcisista, você cria a tempestade perfeita, a receita para o desastre. Jung descreveu essa dinâmica como uma dança de sombras, um balé macabro. A personalidade narcisista projeta sua própria escuridão na pessoa de alta sensibilidade, despeja sua toxicidade. A pessoa de alta sensibilidade absorve essa escuridão, porque é isso que ela faz naturalmente, porque ela empatiza. E o ciclo continua.
sem fim, até que algo se quebra, até que a corda arrebenta. Mas o que se quebra primeiro geralmente não é o que você espera. A surpresa está aí. A neurociência moderna provou que a exposição crônica ao estresse emocional causa mudanças físicas no cérebro. A amígdala, responsável pelo processamento emocional, entra em estado de hiperativação constante, em alerta vermelho. A ínsula, que mapeia sensações corporais, fica sobrecarregada, como um circuito que não aguenta a voltagem. O córtex pré-frontal, que deveria regular essas respostas, começa a funcionar de forma irregular, falhando em sua função. E, em algum momento, o sistema simplesmente desliga, entra em pane. Não porque você escolheu. Não foi uma decisão consciente. Não porque você é fraco. Jamais. Mas porque seu cérebro entrou em modo de sobrevivência, em estado de preservação. Pesquisadores chamam isso de entorpecimento emocional ou dissociação, uma forma de se proteger do insuportável. Huberman explicou em seus episódios sobre trauma que a área cinzenta periaquedutal controla a resposta de congelamento, de paralisia. Neurônios nessa região criam o que são chamados de opioides endógenos, substâncias químicas liberadas do cérebro que dão uma sensação de entorpecimento. Um analgésico natural. É exatamente isso que acontece quando a pessoa de alta sensibilidade para de sentir. O cérebro, literalmente, se droga para sobreviver, se anestesia. E a personalidade narcisista de repente se vê diante de algo que ela nunca viu antes. Algo inesperado. Uma pessoa que não reage, que se tornou indiferente. Uma pessoa que não se importa, que não se abala. Uma pessoa que olha para ela como se ela fosse completamente irrelevante, como se não existisse. E isso quebra completamente o jogo da personalidade narcisista. Ela destrói sua estratégia, porque todo o poder da personalidade narcisista vem das suas reações emocionais, do seu sofrimento. Cada vez que você chorava, ela se sentia poderosa, suprema. Cada vez que você implorava, ela se sentia no controle, manipuladora. Cada vez que você se desculpava por algo que ela fez, ela confirmava que você era dela, que você era propriedade sua. Mas quando você para de sentir, você tira dela a única coisa que ela precisa, o combustível, sua energia emocional, sua vitalidade. E é aqui que a transformação começa, o renascimento. Jung descreveu 4 caminhos possíveis depois do abuso narcisista. 4 destinos. A restauração regressiva, onde a pessoa tenta voltar ao que era antes, em vão. O colapso, onde a pessoa se perde completamente, se desintegra. A identificação com o agressor, onde a pessoa se torna o que ela odiava, o monstro. E a individuação consciente, onde a pessoa usa a dor como matéria-prima para a transformação, para se reinventar. A pessoa de alta sensibilidade que para de sentir está no limiar entre todos esses caminhos, em uma encruzilhada. O entorpecimento é uma pausa, uma chance de respirar, uma chance de escolher, de traçar um novo rumo. Um momento onde o cérebro está literalmente reconfigurando suas conexões neurais, se reorganizando. E o caminho que você escolhe nesse momento determina tudo, define seu futuro. A maioria das pessoas não entende isso. Ignora o potencial. Elas pensam que parar de sentir é o fim, a derrota. Mas Jung sabia que era o começo, o prelúdio para algo maior. Ele escreveu que não encontramos iluminação imaginando figuras de luz,
mas tornando a escuridão consciente, enfrentando nossos demônios. O entorpecimento emocional é a escuridão se tornando consciente, a luz na escuridão. É o seu cérebro reconhecendo que algo precisa mudar radicalmente, que o status quo não serve mais. É a sua psique dizendo que os velhos padrões não funcionam mais, que é hora de evoluir. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre esse estado. A informação crucial. Ele não dura para sempre. Ele é transitório. E ele não é o destino final. Ele é uma etapa. É uma passagem. Um corredor escuro entre quem você era e quem você vai se tornar. O portal para o novo eu. Pesquisas de 2025 em psicologia comportamental mostraram que pessoas de alta sensibilidade frequentemente exibem menos expressão emocional externa. E suas emoções são internalizadas, guardadas a 7 chaves, ou expressas através de pistas psicológicas sutis, quase imperceptíveis. Isso enfatiza o processamento interno profundo das pessoas de alta sensibilidade, que podem não expressar externamente sua intensidade emocional, mas experimentam sensibilidade aumentada e complexidade em seus estados emocionais. Em outras palavras, só porque você parou de mostrar não significa que você parou de processar, que você se tornou indiferente. O que está acontecendo é um processo interno de reorganização, de reconstrução. Seu cérebro está literalmente construindo novos circuitos, criando novas rotas, novas formas de processar emoções, de lidar com a dor, novas formas de se proteger, de se blindar, novas formas de existir no mundo, de viver plenamente. E quando esse processo termina, você não volta a ser quem era, jamais. Você se torna algo completamente novo, algo incrível. Algo que Jung chamou de o self integrado, a pessoa completa. Alguém que sentiu a escuridão, atravessou o entorpecimento e emergiu com consciência expandida, com sabedoria. E essa pessoa é absolutamente aterrorizante para a personalidade narcisista, porque ela não pode ser controlada, porque ela se tornou imune. Deixa eu te explicar exatamente por quê. Existe um momento, um ponto de inflexão, que Carl Jung descreveu como o mais perigoso na jornada de qualquer pessoa de alta sensibilidade. Não é o momento do acesso de raiva, da explosão emocional. Não é quando as lágrimas inundam o rosto. Não é a hora do grito desesperado. É quando, simplesmente, a pessoa para de sentir. Andrew Huberman, em seus estudos de neurociência, confirmou que, quando isso acontece, algo muda fisicamente no cérebro. A substância cinzenta periaquedutal, essa região crucial, começa a liberar opioides naturais do cérebro, como um mecanismo de defesa supremo. O sistema nervoso entra em um estado de alerta máximo, um refúgio. E a personalidade narcisista, aquela que passou anos se alimentando das suas emoções, de repente, se vê diante de um prato vazio, desprovido de sustento. Mas o que acontece depois é o segredo que ninguém revela, porque o indivíduo, a pessoa de alta sensibilidade que silencia seus sentimentos, nunca mais será o mesmo. Ele se transforma em algo totalmente diferente. Algo que Carl Jung chamou de a sombra assimilada, uma força inabalável. Há algo que incita o pânico absoluto na personalidade narcisista. Eu vou revelar exatamente o que acontece neurologicamente quando você atinge esse ponto de ruptura. Vou te mostrar por que esse momento, na realidade, é o início da sua libertação. E vou explicar por que a personalidade narcisista no literalmente
não consegue lidar com essa nova versão de você. Mas, antes de tudo, preciso te mostrar como você chegou até aqui. Porque essa jornada, essa via crucis, começou muito antes de você perceber. A personalidade narcisista depende de um padrão específico de comportamento da sua vítima. Ele precisa que você reaja emocionalmente. Ele precisa que você tente consertar as coisas. Ele precisa que você se culpe. Ele precisa que você tenha medo de perder o relacionamento. Quando você para de sentir, todos esses gatilhos param de funcionar. Mas quando você emerge do entorpecimento com consciência integrada, algo ainda mais devastador acontece. Você vê o jogo dele com clareza absoluta. Você reconhece cada tática de manipulação. Você entende que nada do que ele fez era sobre você, mas era sempre sobre a própria ferida narcísica dele. E essa compreensão muda completamente a dinâmica de poder. Carl Jung escreveu que a projeção da sombra é o mecanismo pelo qual as personalidades narcisistas controlam outros. Eles projetam suas próprias qualidades inaceitáveis em você. E você absorve essas projeções. Porque foi isso que aprendeu a fazer desde criança. Mas quando você integra sua própria sombra assimilada, você para de aceitar as projeções dos outros. Você desenvolve o que Carl Jung chamou de fronteiras psicológicas, limites que separam o que é seu do que pertence ao outro. E a personalidade narcisista de repente percebe que suas armas não funcionam mais. A culpa que ele tentava colocar em você simplesmente não gruda. A vergonha que ele tentava fazer você sentir não penetra. As acusações que ele fazia ricocheteiam e voltam para ele. E pela primeira vez, ele vê sua própria escuridão refletida de volta. Isso é absolutamente insuportável para uma personalidade narcisista, porque a única coisa que ele não consegue enfrentar é a si mesmo. Pesquisadores de neurociência descobriram que pessoas com traços narcisistas têm atividade reduzida no córtex pré-frontal medial, a área responsável pela autorreflexão e empatia. Isso significa que eles literalmente não conseguem processar suas próprias falhas. E quando você para de ser o espelho que absorve toda a escuridão deles, eles entram em crise. Andrew Huberman explicou que o processamento de cima para baixo, através do córtex pré-frontal, pode sobrepor reflexos internos. Você pode criar uma narrativa e dizer a si mesmo, eu quero fazer isso, ou eu deveria fazer isso. E é exatamente isso que acontece quando a pessoa de alta sensibilidade emerge do entorpecimento. Ele desenvolve a capacidade de escolher conscientemente suas respostas, em vez de reagir automaticamente a cada gatilho emocional. Ele pode pausar e decidir: essa pessoa merece minha energia emocional? Essa situação requer minha resposta? Esse relacionamento está me servindo ou me drenando? E quando você começa a fazer essas perguntas, o jogo da personalidade narcisista acaba, porque ele depende completamente das suas reações automáticas. Ele estuda você por meses ou anos para saber exatamente quais botões apertar. E de repente esses botões não funcionam mais. Você mudou completamente o sistema operacional. E ele não tem manual para essa nova versão de você. Guarde essa informação, porque vai fazer muito sentido quando eu revelar o próximo estágio da transformação. Porque parar de sentir é só o começo. O que acontece depois é ainda mais poderoso. Carl Jung identificou um fenômeno que ele chamou de enantiodromia. A tendência de qualquer estado psicológico extremo se transformar em seu oposto.
Quando a pessoa de alta sensibilidade atinge o ponto máximo de absorção emocional, algo inverte. A pessoa que sentia tudo se torna temporariamente incapaz de sentir. Mas essa incapacidade é temporária. E quando o sentimento retorna, ele vem transformado, mais consciente, mais seletivo, mais poderoso. Pesquisas publicadas em 2025 sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro pode literalmente reorganizar suas conexões após períodos de estresse intenso. E essa reorganização não é aleatória. Ela segue um padrão específico de otimização. As conexões que estavam te machucando são enfraquecidas. As conexões que te protegem são fortalecidas. E novas vias neurais são criadas para processar emoções de forma mais saudável. Andrew Huberman descreveu isso como neuroplasticidade adaptativa. O cérebro mudando em resposta à experiência para funcionar melhor no futuro. E é exatamente isso que acontece quando a pessoa de alta sensibilidade atravessa o entorpecimento. Ele não perde a capacidade de sentir. Ele ganha a capacidade de escolher o que sentir. E essa é a diferença entre ser vítima e ser soberano da sua própria experiência emocional. Carl Jung chamou esse processo de integração da sombra assimilada. A sombra é tudo aquilo que reprimimos, negamos ou escondemos de nós mesmos. Para a pessoa de alta sensibilidade, a sombra frequentemente contém raiva, limites e o direito de dizer não. Essas são as coisas que ele aprendeu desde cedo que não eram permitidas. E ser uma boa pessoa significava nunca ter raiva. Que amar significava não ter limites. Que existir significava colocar as necessidades dos outros sempre em primeiro lugar. E a personalidade narcisista se aproveita exatamente dessas crenças. Ele vê alguém sem limites e pensa: perfeito, essa pessoa vai absorver toda a minha escuridão. E por um tempo, é exatamente isso que acontece. Mas o que a personalidade narcisista não entende é que existe um limite para quanta escuridão uma pessoa pode absorver. E quando esse limite é atingido, a sombra assimilada da pessoa de alta sensibilidade começa a emergir. Primeiro como entorpecimento, depois como raiva, depois como poder. E essa transformação é absolutamente fascinante do ponto de vista neurológico. Estudos mostram que a amígdala da pessoa de alta sensibilidade é naturalmente mais ativa. Isso significa mais resposta emocional, mais empatia, mais sensibilidade. Mas também significa que quando a amígdala se reconfigura, os efeitos são dramáticos. A pessoa de alta sensibilidade não se torna fria. Ele se torna seletivamente quente, capaz de direcionar sua intensidade emocional apenas para onde ela é merecida. E essa é a versão mais poderosa de um ser humano. Alguém que sente profundamente, mas escolhe conscientemente onde investir essa profundidade. Alguém que tem empatia, mas não se deixa explorar por causa dela. Alguém que ama intensamente, mas não se perde no amor. E a personalidade narcisista simplesmente não sabe como lidar com isso, porque todo o playbook dele foi construído para uma versão anterior de você. Uma versão que não existe mais. Deixa eu te mostrar exatamente como essa transformação se manifesta no dia a dia. Antes, quando a personalidade narcisista criticava algo em você, você passava horas ou dias processando: será que ele tem razão? Será que eu sou realmente assim? O que eu posso fazer para mudar? Agora, quando ele critica, você simplesmente observa.
Interessante, ele está projetando de novo. E você segue com seu dia antes, quando ele dava o tratamento de silêncio. Você entrava em pânico. O que eu fiz de errado? Por que ele não fala comigo? Será que ele vai me deixar? Existe um momento, um ponto de virada crucial, que Carl Jung descreveu como o mais perigoso na jornada de qualquer pessoa de alta sensibilidade. Não é o momento do acesso de raiva, da explosão emocional. Não é quando as lágrimas inundam o rosto, num dilúvio de sofrimento. Não é a hora do grito desesperado, que rasga a alma. É quando, simplesmente, a pessoa para de sentir. Andrew Huberman, em seus estudos de neurociência, confirmou que quando isso acontece, algo muda fisicamente no cérebro, como se um interruptor fosse desligado. A substância cinzenta periaquedutal, essa região crucial, começa a liberar opioides naturais do cérebro, como um mecanismo de defesa supremo, uma barricada contra a dor. O sistema nervoso entra em um estado de alerta máximo, um refúgio, um bunker emocional. E a personalidade narcisista, aquele que passou anos se alimentando das suas emoções, como um vampiro sedento, de repente, se vê diante de um prato vazio, desprovido de sustento, faminto. Mas o que acontece depois é o segredo que ninguém revela, a virada que poucos antecipam. Porque a pessoa de alta sensibilidade que silencia seus sentimentos nunca mais será a mesma. Uma metamorfose inevitável. Ela se transforma em algo totalmente diferente, uma fênix renascida das cinzas, algo que Carl Jung chamou de a sombra assimilada, uma força inabalável, uma muralha impenetrável, algo que incita o pânico absoluto na personalidade narcisista, que a apavora até o âmago. Vou revelar exatamente o que acontece neurologicamente quando você atinge esse ponto de ruptura, quando a corda arrebenta. Vou te mostrar por que esse momento, na realidade, é o início da sua libertação, o alvorecer de uma nova era. E vou explicar por que a personalidade narcisista, literalmente, não consegue lidar com essa nova versão de você, com essa armadura invisível. Mas, antes de tudo, preciso te mostrar como você chegou até aqui, como você trilhou esse caminho, porque essa jornada, essa via crucis, começou muito antes de você perceber, muito antes dos sinais se tornarem evidentes. Agora, quando ele fica em silêncio, você aproveita a paz, como um oásis no deserto, finalmente, um pouco de quietude, um respiro aliviante. E você usa o tempo para coisas que realmente importam, para recarregar as energias, para nutrir a alma. Antes, quando ele tentava a triangulação, comparando você com outras pessoas, como se fosse um jogo cruel, você sentia uma dor profunda, uma ferida que sangrava incessantemente. Eu não sou boa o suficiente. O eco incessante na sua mente. Ela é melhor que eu. A comparação odiosa. Eu preciso me esforçar mais. A busca incessante por aprovação. Agora, quando ele menciona outras pessoas, você vê exatamente o que ele está fazendo. As cartas na mesa. Manipulação básica, transparente como cristal. E você nem se dá ao trabalho de responder. A indiferença como escudo. Essa mudança de comportamento desestabiliza completamente a personalidade narcisista, como um terremoto emocional, porque ele não consegue te ler mais. Você se tornou um livro fechado. Ele não sabe quais botões apertar. Os comandos perderam o efeito. Ele não entende por que suas táticas não funcionam. O fracasso iminente. E em desespero, ele vai tentar escalar.
A escalada da loucura. Primeiro, com mais intensidade, o volume no máximo, críticas mais severas, como dardos envenenados, tratamento de silêncio mais longo, a escuridão da solidão, triangulação mais óbvia, o jogo escancarado. E quando isso não funciona, ele vai tentar uma abordagem diferente, uma reviravolta inesperada, love bombing, a avalanche de afeto. De repente, ele se torna a pessoa mais amorosa do mundo, o príncipe encantado ressuscitado, te elogiando, te dando atenção, te fazendo sentir especial, a isca irresistível. E é aqui que muitas pessoas de alta sensibilidade em recuperação tropeçam. O ponto fraco exposto, porque a versão antiga delas quer desesperadamente acreditar que ele mudou. A esperança renascendo, que o amor é real dessa vez, a ilusão reconfortante, que talvez as coisas possam ser diferentes. O conto de fadas renovado, mas a versão com a sombra assimilada sabe a verdade, a clareza cortante. Isso é só outra tática, a farsa desmascarada, outro ciclo, a repetição viciosa, outra tentativa de te puxar de volta para o jogo. A armadilha se fechando. E é aqui que a assimilação da sombra se torna sua maior proteção. O escudo invencível. Carl Jung escreveu que a sombra só é perigosa quando permanece inconsciente, o monstro adormecido. Quando você ilumina sua sombra, quando você reconhece suas próprias capacidades para a raiva, para limites, para dizer não. Essas coisas se tornam ferramentas em vez de ameaças, instrumentos de poder. A raiva não te consome, porque você sabe quando ela é apropriada, o controle restaurado. Os limites não te isolam, porque você sabe quando eles são necessários. A proteção estabelecida. O não te culpa, porque você sabe que ele é seu direito. A autonomia reconquistada. E essa clareza é absolutamente impermeável à manipulação. A fortaleza inexpugnável. A personalidade narcisista pode tentar o que quiser. Ele pode usar qualquer tática do seu arsenal. As armas ineficazes. Mas nada vai penetrar essa consciência integrada. A barreira intransponível. Porque você não está mais reagindo a ele. Você está respondendo de um lugar de escolha consciente, do seu centro de poder. E essa é a diferença que muda tudo. A transformação completa. Calma. Porque o que vem agora é a parte mais importante de toda essa transformação. A chave para a liberdade. A maioria das pessoas pensa que o objetivo é se livrar da personalidade narcisista. A solução superficial. Terminar o relacionamento. O corte drástico. Cortar contato. O isolamento necessário. Seguir em frente. A busca por novos horizontes. E sim, frequentemente isso é necessário. O passo crucial. Mas Carl Jung sabia que o verdadeiro trabalho é interno. A jornada para o autoconhecimento. Não importa quantas personalidades narcisistas você afasta da sua vida. A repetição inevitável. Se você não integrar sua própria sombra, você vai continuar atraindo os mesmos padrões. O ciclo vicioso. Pesquisas mostram que pessoas que saem de relacionamentos narcisistas sem fazer o trabalho interno têm 83% de chance de entrar em outro relacionamento similar dentro de 5 anos. O destino implacável, porque o padrão não está na personalidade narcisista. O erro de atribuição, o padrão está na sua própria psique, a raiz do problema. Na forma como você foi condicionado a amar, o aprendizado distorcido. Na forma como você foi ensinado sobre seu próprio valor. A autoestima fragilizada.
na forma como você internalizou que suas necessidades não importam, a autonegligência. A personalidade narcisista apenas ativa esses padrões que já existiam. O gatilho disparado. E enquanto esses padrões existirem, de outra personalidade narcisista vai aparecer para ativá-los. O roteiro se repetindo. E é por isso que o entorpecimento emocional, por mais doloroso que seja, é na verdade uma bênção disfarçada. A ironia da dor. Ele te dá a pausa necessária para olhar para dentro. O convite à introspecção, para ver os padrões que te trouxeram até aqui. A análise profunda, para decidir conscientemente se você quer continuar repetindo ou se você quer mudar. O poder da escolha. Carl Jung chamou isso de o trabalho da individuação, a busca pela autenticidade, o processo de se tornar quem você realmente é, a essência revelada. Não quem seus pais queriam que você fosse. A libertação das expectativas. Não quem a sociedade espera que você seja. A quebra das amarras. Não quem a personalidade narcisista tentou te convencer que você era. A verdade resgatada. Mas quem você genuinamente é na sua essência mais profunda. O eu verdadeiro florescendo. E esse processo só pode acontecer quando você para de reagir automaticamente a estímulos externos. A resposta consciente. Quando você para de ser definido pelas expectativas dos outros. A autonomia conquistada. Quando você para de se perder nos relacionamentos. A individualidade preservada. O entorpecimento cria essa pausa. O silêncio revelador. E o que você faz com essa pausa determina todo o seu futuro. O ponto de inflexão. Existe um protocolo que combina os insights de Carl Jung com a neurociência de Andrew Huberman para navegar essa transição. Um guia para a transformação. Não é algo que você vai encontrar em livros de autoajuda. O conhecimento, além do senso comum. Não é algo que terapeutas convencionais geralmente ensinam. A abordagem inovadora é uma síntese de psicologia profunda com biologia moderna. A união do saber. E funciona. A prova na prática. O primeiro passo é reconhecer que o entorpecimento é uma fase, não um destino. A esperança acesa. Seu cérebro entrou em modo de proteção. O escudo protetor. Isso foi necessário para sobreviver. A resiliência em ação. Mas você não vai ficar nesse modo para sempre. A transitoriedade da dor. A neuroplasticidade garante que mudança é sempre possível. A maleabilidade do cérebro. Andrew Huberman explicou que o cérebro precisa de certos estados químicos para mudar suas conexões. A bioquímica da transformação. Epinefrina para alertar o sistema que algo importante está acontecendo. O sinal de alerta. Acetilcolina para focar a atenção no que precisa mudar. O foco direcionado. E depois, sono profundo para consolidar as novas conexões. A integração noturna. Durante o entorpecimento, você está naturalmente em um estado de alerta baixo. A energia conservada. Seu sistema está conservando energia. A economia vital. Isso significa que grandes mudanças cognitivas são difíceis nesse período. A limitação temporária. E tudo bem. A aceitação serena. Use esse tempo para descanso, não para revolução. A pausa reparadora. O segundo passo é observar sem julgar. A análise imparcial. Carl Jung praticava algo chamado imaginação ativa, a exploração do inconsciente. Um processo de observar os conteúdos da psique sem tentar mudá-los imediatamente. A contemplação interior. Durante o entorpecimento, você tem uma oportunidade única de fazer isso.
a janela aberta, porque você não está reagindo emocionalmente. Você pode ver seus padrões com clareza incomum. A visão nítida. Observe como você se comportava no relacionamento. O retrospecto. Observe quais gatilhos te afetavam mais. Os pontos sensíveis. Observe quais padrões se repetiam. A recorrência reveladora. Não para se culpar. A ausência de julgamento, mas para entender. A busca pela compreensão. Essa compreensão é a base de toda a transformação real. O alicerce sólido. O terceiro passo é identificar a voz da personalidade narcisista na sua cabeça, o intruso mental. Depois de muito tempo em um relacionamento tóxico, a crítica externa se torna crítica interna, o veneno internalizado. Você começa a falar consigo mesmo da forma como ele falava com você. A repetição da agressão. Você não é boa o suficiente. O mantra destrutivo. Você é muito sensível. A invalidação da essência. Você é o problema. A culpa injusta. Reconhecer que essas vozes não são suas é crucial. A diferenciação essencial. Elas foram implantadas. O vírus mental. E assim como foram implantadas, podem ser removidas. A desinfecção necessária. Andrew Huberman falou sobre como o córtex pré-frontal pode criar narrativas que sobrepõem respostas automáticas. A reescrita da história. Toda vez que você ouvir a voz da personalidade narcisista na sua cabeça, você pode conscientemente substituí-la. A substituição consciente. Isso não é meu pensamento. A rejeição da intrusão. Isso foi colocado em mim. A origem externa identificada. Eu escolho pensar diferente agora. O poder da escolha reafirmado. Com o tempo e repetição. As novas vias neurais se fortalecem e as antigas enfraquecem. A neuroplasticidade em ação. A transformação consolidada. O quarto passo é se reconectar com o seu corpo. Pessoas de alta sensibilidade frequentemente vivem demais na cabeça, processando, analisando, tentando entender, mas o entorpecimento é um sinal de que o corpo precisa de atenção. Andrew Huberman explicou que a substância cinzenta periaquedutal mapeia sensações corporais e as conecta com estados emocionais. Quando você se reconecta com seu corpo, você se reconecta com suas emoções de forma mais saudável. Exercício físico, respiração consciente, tempo na natureza, qualquer coisa que te traga de volta para o corpo. Essas práticas não são opcionais para a recuperação. Elas são fundamentais. O quinto passo é permitir que a raiva emerja. Isso é provavelmente o mais difícil para pessoas de alta sensibilidade. Porque fomos ensinados que raiva é errada, que pessoas boas não sentem raiva, que expressar raiva significa perder o controle. Mas Carl Jung sabia que raiva reprimida se torna a sombra assimilada, e a sombra assimilada inconsciente é perigosa. A raiva consciente e direcionada é uma ferramenta. Ela te mostra onde seus limites foram violados. Ela te dá energia para mudar o que precisa ser mudado. Ela te protege de permitir os mesmos abusos no futuro. A pessoa de alta sensibilidade que integra sua raiva se torna formidável, não violenta, não destrutiva, mas absolutamente clara sobre o que aceita e o que não aceita. E essa clareza é sua maior proteção. O sexto passo é reconstruir relacionamentos conscientemente. Depois de sair de um relacionamento com uma personalidade narcisista, muitas pessoas de alta sensibilidade querem se isolar completamente. É compreensível. Você foi ferido.
Relacionamentos parecem perigosos. Solidão parece segura. Mas Carl Jung alertou que o isolamento prolongado pode impedir a individuação. Nós nos conhecemos através dos outros. Nós crescemos através da conexão. A chave é escolher conscientemente com quem você se conecta. Não baseado em intensidade emocional, não baseado em química instantânea, mas baseado em consistência, respeito e reciprocidade. Essas qualidades parecem menos excitantes no início, mas são as que sustentam relacionamentos saudáveis a longo prazo. E quando você começa a experimentar conexão baseada nesses princípios, algo muda. Você percebe que amor não precisa ser dramático para ser real, que calma pode coexistir com profundidade, que segurança pode coexistir com paixão. E o padrão antigo de ser atraído por pessoas que te machucam começa a perder força, porque você experimentou algo diferente. E seu cérebro registrou que diferente é melhor. Agora, deixa eu te explicar exatamente por que a personalidade narcisista entra em pânico quando você passa por essa transformação. A psicologia da personalidade narcisista é construída em torno de uma ferida central. No fundo, ela se sente vazia, inadequada, sem valor. Toda a personalidade narcisista é uma defesa contra sentir essa ferida. A grandiosidade é uma máscara. A manipulação é uma estratégia. O controle é uma tentativa desesperada de não sentir o vazio. E pessoas de alta sensibilidade servem uma função específica nesse sistema. Elas fornecem o que a personalidade narcisista não consegue gerar internamente: validação, admiração, energia emocional. Quando você para de sentir, você para de fornecer essas coisas. E a personalidade narcisista entra em crise existencial, não consciente. Claro, ela provavelmente nem sabe por que está tão perturbada, mas em algum nível, ela sente que perdeu algo essencial. Sua fonte de suprimento narcísico secou, e agora ela precisa encontrar outra. E é por isso que muitas personalidades narcisistas, quando percebem que perderam você, rapidamente encontram outra pessoa. Não porque essa pessoa seja especial, mas porque ela precisa desesperadamente de alguém para preencher o vazio. E aqui está a parte mais libertadora de toda essa jornada. Quando você entende isso, quando você vê que nunca foi sobre você, a dor começa a fazer sentido. Você não foi escolhido porque era falho. Você foi escolhido porque era luminoso, porque tinha empatia em abundância, porque era capaz de dar o que ele não conseguia produzir. E a manipulação não aconteceu porque você era estúpido. Aconteceu porque você era generoso demais com pessoas que não mereciam sua generosidade. Essa reinterpretação é crucial para a cura, porque você para de se culpar e começa a ver a situação com clareza. Carl Jung escreveu que a sombra assimilada só se torna perigosa quando permanece inconsciente. O mesmo vale para a dor. Quando você ilumina a dor, quando você entende sua origem, ela perde o poder de te destruir. Ela se torna um professor em vez de um algoz, uma lição em vez de uma sentença. E você emerge do outro lado mais forte, mais sábio, mais consciente. Não apesar do que aconteceu, mas por causa do que aconteceu. Isso não significa que o abuso foi bom. Isso não significa que você deveria ser grato à personalidade narcisista. Significa apenas que a capacidade humana de transformar dor em crescimento é extraordinária. E você tem essa capacidade. A pessoa de alta sensibilidade que atravessa essa jornada se torna algo raro,
Alguém que conhece sua própria escuridão e não tem medo dela. Alguém que pode sentir profundamente sem se perder no sentimento. Alguém que pode amar intensamente sem abandonar a si mesmo. Alguém que pode ver manipulação a quilômetros de distância. Alguém que simplesmente não pode mais ser enganado da mesma forma. E a personalidade narcisista olha para essa pessoa e sente algo que ela raramente sente. Medo, porque ela reconhece que perdeu, que suas táticas não funcionam, que essa pessoa escapou de sua influência e que ela não pode fazer nada sobre isso. Esse é o poder que você ganha quando para de sentir temporariamente e depois emerge transformado. Não é um poder sobre os outros, é um poder sobre si mesmo. A capacidade de escolher suas reações, a capacidade de definir seus limites, a capacidade de proteger sua energia, a capacidade de amar sem se perder. Essa é a integração da sombra assimilada que Carl Jung descreveu. Essa é a neuroplasticidade que Andrew Huberman estudou. Essa é a transformação que acontece quando a pessoa de alta sensibilidade para de sentir. E depois, desperta. Se você está passando por isso agora, se você está naquele lugar de entorpecimento onde nada parece importar, eu quero que você saiba algo. Você não está quebrado. Você está em transição. Você não perdeu a capacidade de sentir. Você está recalibrando. Você não é fraco. Você sobreviveu a algo que muitos não sobrevivem. E o que vem depois dessa fase vai te surpreender, porque você vai emergir mais forte do que nunca imaginou ser possível, mais claro do que jamais foi, mais protegido do que qualquer muro poderia te fazer. Não porque você construiu defesas externas, mas porque você desenvolveu consciência interna. E essa consciência é impenetrável. Lembra quando eu disse lá no começo que a personalidade narcisista não esperava por isso? É porque ela te conheceu em uma versão específica, uma versão que reagia, que absorvia, que se culpava. E ela construiu toda a sua estratégia em cima dessa versão. Mas essa versão não existe mais. E a personalidade narcisista não tem um plano B. Porque a personalidade narcisista é fundamentalmente inflexível. Ela não consegue se adaptar. Ela não consegue mudar suas táticas. Ela só sabe fazer uma coisa. E quando essa coisa para de funcionar, ela entra em colapso. E você, que passou a vida inteira se adaptando aos outros, finalmente descobre que sua flexibilidade é uma força, não uma fraqueza. Você pode mudar. A personalidade narcisista não pode. Você pode crescer. Ela está presa. Você pode se libertar. Ela está acorrentada a si mesma. Essa é a ironia final de toda essa dinâmica. A pessoa de alta sensibilidade, que parecia a vítima, emerge como a vencedora. Não porque destruiu a personalidade narcisista, mas porque se libertou completamente dela. E essa liberdade é o prêmio mais valioso de todos. Você acabou de descobrir por que o momento em que a pessoa de alta sensibilidade para de sentir é, na verdade, o começo da sua transformação mais poderosa. Esse conhecimento estava enterrado em textos de Carl Jung que poucos leem. Estava disperso em estudos de neurociência de Andrew Huberman que poucos conectam. Estava invisível para quem não conhece essa síntese. Revelar essas conexões tem um custo. Pesquisa, tempo, risco de ser mal interpretado. Mas você agora tem essa informação. O botão de valeu demais aqui embaixo não é só um apoio financeiro. É você dizendo: continue revelando o que escondem. Continue conectando Carl Jung com Andrew Huberman.
Continue mostrando que há esperança após a escuridão. Quando você clica no coração dourado, você financia a próxima revelação. Você não é um espectador passivo. Você é um aliado nessa jornada de assimilação da sombra assimilada. Agora me conta nos comentários. Você já passou por esse estado de entorpecimento? O que aconteceu com seus relacionamentos quando você parou de reagir? Time, já parei de sentir e me libertei. Ou, time, ainda estou nessa fase. Escolhe e escreve aqui embaixo. Porque cada história de transformação inspira outra. E a sua jornada pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje.